Nossa bandeira jamais será vermelha, mas a nossa Constituição já é vermelha e nós vamos lutar para que ela continue vermelha. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a nossa Constituição é uma Constituição, digamos assim, muito à esquerda. Nós estamos sob uma lei que é uma república liberal democrática com um olho muito forte à esquerda. E nós estamos nisso desde 1988. É por essas características dessa nossa Constituição, fruto da Constituinte de 88, que muitos empresários, muitos dos ricos, muitos dos governantes a desobedecem. E é por isso mesmo que nós encontramos todos os dias gente de direita querendo reformular a Constituição e dizendo que as leis que estão nela são muito velhas, né, que o trabalhismo incrustado nela vem lá do Vargas. Né? Por quê? Por que a nossa Constituição adquiriu essa feição? Nós temos que remontar à Revolução Gloriosa na Inglaterra. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, ela é uma revolução burguesa. Ela faz com que o rei se submeta ao parlamento e transforma a Inglaterra numa monarquia constitucional que dura até hoje, onde, né, a Casa Imperial se submete ao parlamento e dois grandes partidos, né, um partido conservador e um partido trabalhista, disputam o poder até hoje, né, dentro dos quadros de uma monarquia constitucional. Quando os trabalhistas estão no poder, essa monarquia constitucional, com um primeiro-ministro mais à esquerda, tem um rosto social-democrático, e quando não, ela tem um rosto, digamos assim, do liberalismo conservador. Depois da Revolução Gloriosa, o outro marco desta grande narrativa de construção da modernidade, ou seja, de implantação do capitalismo e, junto com ele, os preceitos de uma sociedade pautada no mercado e na democracia liberal, o segundo marco é a Revolução Americana, que é a própria independência americana. Só depois dessas duas revoluções é que há aquela mais simbólica, que é a Revolução Francesa. Né? Digamos assim que a Revolução Francesa é a mais simbólica, porque ela não é nem de independência e nem ela é de preservação do rei. Ela tem a decapitação do rei. Então, de certo modo, ela é um corte mais abrupto com o antigo regime, com o regime de privilégio de castas. E ela traz, então, uma simbologia maior, de modo que a nossa modernidade, inclusive a nossa república e depois o nosso movimento de redemocratização que desemboca na Constituinte de 88, ele pertence a essa narrativa de construção da modernidade, né, de consolidação do capitalismo e de consolidação da sociedade de mercado com uma legislação de uma democracia liberal. Como no nosso caso a Constituinte foi feita em 88, nós pegamos aí uma fase mais progressista, que foi os anos 80, onde desde os anos 70 e anos 80 na Europa havia sim uma crise do Estado social-democrata, do estado de bem-estar social, né? Mas ainda assim esse movimento do estado de bem-estar social, do welfare state, ele ainda era forte, né? Ele é um olhar à esquerda, e como a Constituição foi feita antes da queda do Muro de Berlim, né, nós bebemos muito na social-democracia europeia, e a nossa Constituição foi liberal-democrática para um olhar à esquerda. Então, as liberdades democráticas e liberais se mantiveram, né, e nós acrescentamos mais ideias progressistas nessa Constituição, até, né, por razões óbvias. Nós elegemos muito mais deputados progressistas nessa Constituinte de 88, e a Constituição saiu, né, com
uma ampla liberdade de expressão, com uma ampla liberdade de imprensa, com garantias para os direitos humanos, né, para uma liberdade de expressão do professor, uma garantia da liberdade de cátedra e uma certa legislação trabalhista, né, voltada para o cuidado para com velhos e trabalhadores e crianças, muito forte. Talvez se a gente fizesse uma constituinte hoje no Brasil, com esse clima conservador, talvez a gente retrocedesse muito. Mas, no estado que estamos, né, se você olhar para a Constituição hoje do Brasil e olhar para aqueles que falam a nossa bandeira nunca será vermelha, eles muito que podem dizer que a Constituição nossa é uma Constituição vermelha. Porque para eles, né, essas leis de proteção dos direitos humanos, de liberdade individual, de proteção do trabalho, é uma bandeira praticamente comunista. A nossa Constituição não tem nada a ver com o comunismo, mas ela tem muito a ver com um liberalismo progressista do New Deal americano e muito a ver com a social-democracia europeia, sim. Hein? E é por isso que então, todo esse arrazoado que eu fiz, né, é para dizer para vocês que tipos como o Bolsonaro, ele se torna presidente, mas ele se torna presidente com o discurso que ele fez anticonstitucional ou inconstitucional. Então, para que ele se adapte à Constituição e siga a lei, ele vai ter que se transformar muito. Ele vai ter que negar muita coisa que ele falou. E eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu acredito que ele vai fazer isso da boca para fora. Mas à medida que ele alimentou uma retórica neofascista e puxou o discurso muito para a direita, ele vai ter dificuldade agora, né, com a sua base de apoio, para desmentir isso. E me parece que ele sentiu, ele está sentindo muito isso. Por quê? Porque na primeira entrevista que ele deu para a Nação, né, para uma grande rede de televisão, a Rede Globo, né, ele, enquanto que o Bonner e a Renata estavam com um semblante super simpático em relação a ele, né, tentando mostrar que havia um grande respeito a ele agora como presidente, ele não retribuiu este olhar. Ele estava com as sobrancelhas assim muito retesadas, né, a boca dele tremia. Ele já tem um problema de dentição, né, grave, porque ele tem a língua presa e ele fala só de um lado da boca, né, porque de vez em quando escapa a dentadura dele, né? Então, ele estava muito mais com dificuldade de falar, né? As palavras não saíam, né? E um olhar extremamente fixo, parecia que ele tinha tomado alguma coisa, né? Num olhar assim, maldoso, não conseguiu sorrir nenhuma vez. Então, veja só, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi. Né? Quando a pessoa tem uma vitória eleitoral, como ele teve, apertada, mas teve, né? Era para ele estar sorridente, era para ele estar receptivo, era para ele estar assim dizendo, tá bom, gente, agora, ó, Bonner, legal, obrigado, ó, povo brasileiro e tal. Não, ele estava super tenso. Então, me parece que ele está percebendo que ele está na ilegalidade. De modo que a hora que ele falou que ele obedecia à Constituição, ele viu o quanto isso é insuportável para ele, né? E nós vamos chegar numa situação paradoxal, que é a seguinte coisa: nós não podemos, de maneira nenhuma, atacar a imprensa como ele faz. Nós não podemos atacar a Rede Globo, nós não podemos atacar a Folha de São Paulo, nós temos que participar desse movimento liberal, né? Porque esse movimento liberal está de acordo com a nossa Constituição, está de acordo com o eixo de uma legislação que está muito mais à esquerda do que qualquer outra legislação de muitos outros países. Se nós não temos tido sucesso com essa legislação, não é por culpa dela, de maneira nenhuma. É por culpa nossa que não estamos sabendo administrar essa belíssima Constituição que nós temos. E é ela que tem dado condição do Ministério Público punir as pessoas quando as pessoas desviam. Eu não sou um filósofo que fico batendo palminha para o liberalismo, ou para o comunismo, ou para o socialismo. Não, não.
Filósofo é alguém que vem lá do Sócrates, portanto, vem de milênios, né? Vem de muito tempo antes do mundo moderno e dessas ideias. Né? Então a gente pensa com outra cabeça, mas a gente vive na modernidade e é obrigado então a pensar com esta outra cabeça, entender essa modernidade, entender essas ideias. Então o meu papel aqui é trazer instrumentos críticos para vocês, é levantar hipóteses. Vocês me desculpem se em algum momento eu sou enfático e pareço dogmático, mas é que eu sempre estou colocando hipóteses. Agora, é claro que eu tenho o meu gosto pessoal. O meu gosto pessoal por essa Constituição que está aí é enorme. Na verdade, eu estou na legalidade e o Bolsonaro é que está na ilegalidade, porque a existência dele e do que ele faz nesta Constituição que está aí o coloca na ilegalidade todos os dias, inclusive do ponto de vista do Estado laico, inclusive do ponto de vista da ideia de que ele pode vender as estatais e privatizar tudo, né? E principalmente na questão de que ele pode usar o Estado para fustigar a mídia, por exemplo, a Rede Globo ou a Folha de São Paulo. Se a esquerda cair nessa, se a esquerda for junto com ele para atacar esses instrumentos, a esquerda está errando completamente. Deixa o PT sozinho fazer isso, porque o PT tem meia dúzia de débeis mentais que querem fazer isso, né? Que ficam alimentando o bolsonarismo porque atacam a Rede Globo do mesmo jeito. Não entenderam o funcionamento de uma empresa capitalista dentro do quadro liberal atualmente. Não entenderam, né? Mas deixa eles. É necessário construir uma outra esquerda, é necessário construir uma proposta que entenda que quem está na ilegalidade é o Bolsonaro. Ele é o presidente do Brasil e até agora ele não deu nenhuma demonstração concreta de que ele vai seguir a Constituição. Para ele seguir a Constituição, ele vai ter que fazer uma defesa real das minorias, né? Ele vai ter que fazer uma defesa real da liberdade de expressão. Mas ele não está jogando nesse time, não. Ele não está jogando nesse time por enquanto. Né? Como disse o Alckmin, né? Começou mal. Né? E agora é a hora de colocar o Ministério Público com a lei na mão em cima desses bolsonaristas que estão pregando por aí, né? Perseguição. Como se eles não tivessem sob a lei da Constituição. E é claro que eles estão contra essa Constituição que está aí. É óbvio, essa Constituição que está aí, ela é vermelhinha sim, né? Ela é vermelhinha sim, ela tem um pano verde e amarelo no fundo, mas o olhar dela é vermelho, o olhar dela é para a social-democracia. Você pode espernear, mas é assim que é a lei. Para mudar isso, meu amigo, precisa fazer uma grande modificação, e o nosso Congresso, apesar de conservador, não tem dado mostra de que quer mudar isso não, né? Por quê? Porque no fundo, todo mundo quer se aposentar, no fundo, todo mundo quer o aparato do Estado lhe protegendo, né? No fundo, todo mundo quer ter um 13º, né? E tudo isso é garantido por uma Constituição que vem de uma narrativa de centro-esquerda. É isso, gente. Pensem nisso. E ó, Constituição na mão, hein? Constituição na mão. Bolsonarista veio, tá aqui, ó. Aqui, ó. Leia aqui que você não sabe. Você tá na ilegalidade, eu não, tá? É isso, gente.